Olá, pessoal. Segunda parte da aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre os princípios gerais, né, da urgência e emergência da disciplina, e também a gente vai falar agora um pouquinho sobre a avaliação da cena. A gente vai ver algumas situações que podem estar acontecendo com a cena de urgência e emergência, tá? Na situação de primeiro socorro, onde é que você, além de você ter o conhecimento dos primeiros socorros, de manter as funções vitais, de manter o ambiente tranquilo, a pessoa tranquila, os familiares tranquilos, você também tem que ter o conhecimento como você vai avaliar a cena, quais são os possíveis perigos que tem ali em volta, né? Porque não é só tratar o indivíduo, mas também tem que tratar você e também tem que cuidar do local do atendimento, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essas situações aí. Agora, os princípios gerais e prevenção de emergência, temos aí a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. É diferente uma da outra. A prevenção primária, a gente está falando aqui que a gente pode estar cuidando para que o acidente não aconteça. Antes de uma aula, antes de um procedimento cirúrgico, antes de um procedimento estético ou antes de um atendimento fisioterápico. Primeiramente, vamos falar de uma aula do atendimento fisioterápico, até mesmo alguns procedimentos estéticos têm um aquecimento prévio antes de você fazer determinada atividade. Tem roupas, tem calçados adequados que você tem que estar utilizando, né? Que tem aqueles calçados que também te dão aquelas roupas que elas te dão maior mobilidade, os calçados que eles te dão maior segurança, né? Que eles ajudam também a fazer um devido amortecimento, tá? E evitar impactos aí no tornozelo, no joelho, até mesmo no quadril. E, consequentemente, se você tiver algum equipamento que não é o adequado, pode vir até não só é, prejuízos no tornozelo, no joelho, no quadril, mas também como ele pode ir subindo e irradiando aí para as costas, né? Muitas vezes vocês podem ver que às vezes, né, determinada pessoa tem um lado do quadril mais alto do que o outro. O que significa? Quando você fica em pé, conversa, deixa mais a carga do corpo só em uma perna, né? Então é bom você sempre estar procurando trocar, né? Trocar da mesma forma que você faz no dia a dia. Você é mais acostumado a usar o braço direito, mais acostumado a usar o braço esquerdo, né? Ou você é destro, ou você é canhoto, né? O certo seria ser o ambidestro, né? Você usar os dois lados do corpo, né, e não só um lado dele. O hábito alimentar saudável, vários procedimentos estéticos, né, vocês podem saber, da mesma forma que nos procedimentos da educação física e até mesmo na recuperação da fisioterapia, um hábito alimentar saudável, né, onde é que tem aqueles alimentos que eles ajudam você a ter mais energia, ou ajudam você num procedimento estético, ou ajudam você também mais por exemplo, alimentos que têm colágeno, né, para a pele, alimentos que têm a questão de sulfato de condroitina, ajudam também numa recuperação de alguma lesão. Tá? A hidratação é muito importante, porque o nosso corpo é provido de quantos por cento de água? Né? A maior parte do nosso corpo é provido de água, então por isso é muito bom também a gente ter uma hidratação. Tá? As acomodações, elas precisam ser adequadas, elas têm que ser um ambiente, vamos lá, vamos num procedimento estético, numa massagem relaxante. Se não tiver uma acomodação adequada, se eu não tiver um ambiente limpo, organizado, com a maca, um ambiente branquinho, com fundo musical, né, é muito, muito interessante a gente estar, para eu entrar no transe e estar fazendo esse procedimento estético. Da mesma forma numa clínica de fisioterapia, eu preciso ter os equipamentos adequados, os equipamentos limpos, tá, para estar fazendo os procedimentos. Da mesma forma que numa área da educação física, a hora que eu vou estar dando uma aula, né, o pessoal está correndo lá na quadra de um lado para o outro. Se eu tiver um cone no lugar errado, se eu tiver um tijolo no lugar errado, a pessoa tropeçou ali e pode tá caindo, pode ter um trauma, né? Então, assim, é muito importante na prevenção primária estar analisando a verificação da segurança do ambiente, ok? E entre outros fatores. Na prevenção secundária, já estamos falando de orientação médica antes da prática do exercício físico ou antes da prática de um procedimento estético, tá? Ou procedimento clínico e prognóstico precoce de predisposição a lesões esportivas. Temos aí várias tabelas onde é que
analisado, por exemplo, a força do indivíduo, a resistência muscular dele, qual que é a capacidade desse indivíduo estar fazendo algum tipo de esporte, e também a gente pode prever que ele vai ter uma lesão. Tá? Então, vamos falar de um onde é que um clube, por exemplo, tem mais recursos financeiros? Esse clube que tem mais recursos financeiros, a gente está falando aqui do dinamômetro isocinético, tá? Para adquirir esse equipamento e analisar a força do indivíduo, por causa que no decorrer de algum campeonato, no decorrer de um treinamento, o indivíduo ele pode estar perdendo a capacidade da força, a capacidade de gerar força. Né? Então, ali a gente pode prever o que pode vir a acontecer dali para frente também. Tá? E temos a prevenção terciária. O que seria a prevenção terciária? Onde é que é a avaliação e reabilitação das alterações ocorridas no corpo, como consequência de uma prática de atividade física, de uma prática esportiva. A prevenção terciária, aqui a gente está falando de reabilitação. A reabilitação é o fisioterapeuta, né, onde é que ele está fazendo alterações, onde é que está verificando alterações ocorridas no corpo como consequência de uma prática de atividade física. Por exemplo, a pessoa vai estar praticando atividade física aonde que começou a sentir uma dor muscular, uma dor muscular ou articular, o que seja, de uma maneira aguda. O que seria de uma maneira aguda? No momento do treinamento, na sessão de treinamento. Só que essa dor muscular aguda ou articular, ela pode vir a se tornar crônica quando que acontece uma vez, aí vai duas, a semana que vem não parou, mês que vem parou, depois do outro mês ainda não parou, e aí que foi procurar ajuda para estar fortalecendo essa articulação, essa musculatura. Né? Então, assim, se demorar muito, vai ter sequela, não tem conversa, não. Né? Então, por isso é bom sempre a gente levar em consideração essas situações para estar evitando aí danos irreversíveis. Né? E também é muito importante trabalhar um trabalho multiprofissional, tá? Onde que o fisioterapeuta ele trabalha com o educador físico, os dois conversam, os dois têm uma adequação do tratamento do indivíduo que um pode fazer, que o outro não pode fazer. Né? É muito bom a gente ter essa parceria com o fisioterapeuta ou com o educador físico. Tá? Quais são as funções do socorrista ou do prestador de socorros? Tá? Então, aqui a gente está falando da questão da prevenção. Aqui agora a gente vai falar qual que é a função do socorrista ou do prestador de socorro. Ou do prestador de socorro. Tá? Em primeiro lugar, é contatar o serviço de atendimento emergencial. O que é isso? SAMU ou o Corpo de Bombeiros. 192, 193. Tá? Se você viu que na situação, antes de você começar a fazer o primeiro atendimento, você já viu que a situação é grave, você já vai ligar antes de você chegar perto do indivíduo, tá? Porque já tá, vamos pensar numa situação que você está sozinho, para você ganhar tempo, otimizar o tempo. Então, o que você precisa fazer? O que deve ser feito no momento certo, com o objetivo do quê? Salvar uma vida. Você pode salvar uma vida evitando hemorragia e mantendo a respiração da pessoa. Aqui a gente está falando de sinais vitais. Vocês vão ver que os sinais vitais a gente subdivide em X, A, B, C, D, E. Vou falar sobre cada um deles para vocês aí no decorrer das nossas aulas. E também para prevenir, além de salvar uma vida, a gente quer prevenir danos maiores. O que é isso? Impedir um agravamento da lesão, prevenir o estado de choque, proteger áreas queimadas, né? Manter os ossos fraturados o mais próximo possível da sua posição normal. Vamos lá, vamos falar. Pô, professor, o que você está falando? Você está falando comigo, está falando grego. Não, vamos lá. Impedir o agravamento de uma lesão. Qual que é a forma que eu posso impedir o agravamento de uma lesão? Movimentando o membro de uma maneira correta, o membro lesado de uma maneira correta. Não vou movimentar ele de qualquer forma. Eu nem sei o que está acontecendo ali, por baixo da pele, no osso, né? Prevenir o estado de choque. Tá? O estado de choque a gente vai ter uma aula só sobre isso aí. Proteger as áreas queimadas. Se a pessoa tá no meio do fogo, eu vou tacar fogo, vou tacar água na pessoa, vou jogar água na pessoa, né? O que eu preciso fazer nessa situação? Simplesmente proteger a área queimada? Cenas dos próximos capítulos.
Manter os ossos fraturados o mais próximo possível da sua posição normal. Se eu estou com a minha mão posicionada aqui, eu não vou levantar para lá, não vou levantar para lá, porque senão eu posso fraturar, posso quebrar, né, o osso de uma maneira onde é que eu vou vir a prejudicar a pessoa. Então, assim, procurar manter o mais próximo possível da sua posição normal. Só que tem muitas situações onde é que a gente for estar vendo a cena, às vezes não é possível a gente manter na posição normal. O que fazer daí? Como fazer? Manter o acidentado vivo, gente, até a chegada do atendimento ou remoção. Você fez a sua parte. Como é que você vai manter o acidentado vivo? Olhando os sinais vitais dele, procurando fazer alguns procedimentos que possam estar mantendo ele vivo. Tá? Esses procedimentos que também a gente vai ver se tem várias técnicas, diversas técnicas que a gente vai estar trabalhando na nossa aula, desde compressões torácicas, a gente vai falar sobre a manobra de Heimlich para desengasgar a pessoa, enfim, vai ter várias manobras aí que nós vamos estar sabendo. E o que é muito importante também, manter a calma. Você é calmo? Você é calmo em determinada situação? Tem que manter a calma, gente. Se você não manter a calma, como é que o nosso sujeito que teve o trauma ele vai ficar calmo? Você não pode desesperar mais ainda a pessoa, porque ele já está numa situação onde que provavelmente ele não esteja tão calmo, né? E chegar lá um socorrista que é mais nervoso que ele para estar fazendo o atendimento, aí complica a situação. Né? Então, assim, mantenha calma. Você vai ter que aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado. Então, você vai ter que fazer calma, só que assim, também não é calma e devagar. Né? Você tem que manter a calma e fazer na velocidade que você pode salvar uma vida. Tá? Então, assim, e além disso, você tem que ser líder. Você tem que ser líder. Você já foi líder da turma? Você já foi capitão de um time de futebol? Né? Então, o que o líder vai fazer? O líder, né, se você assumir o primeiro socorro ali, você vai estar distribuindo as tarefas e, consequentemente, tentar afastar os curiosos. Tá? Porque pode evitar um segundo trauma fazendo isso aí. Como é que você vai distribuir tarefa? Fulano, vai ligando pro SAMU. Fulano, vai tirando tudo que tem em volta aqui. José, vai tirando em volta tudo que tem aqui que pode estar atrapalhando, que eu posso tropeçar. Por favor, Maria, liga para os familiares desse indivíduo, que daí eles já vão estar vindo também, porque eles podem estar preocupados, então, e também afastar os curiosos, porque tem que ir lá que só vai lá ver e falar, mas e se você fazer isso? Gente, né? Afasta os curiosos, porque também você pode evitar o segundo trauma. Vocês já viram falar naquela questão que acidente atrai acidente? Muitas vezes acontece vamos pegar um exemplo num trânsito aí, né? Onde determinada pessoa parou para ver uma colisão de carro que teve ali na PR 272. Né? A pessoa parou para ver o acidente e deixou o carro já estacionado de uma forma errada. Né? Essa pessoa que parou para ver deixou o carro de uma forma errada, onde deixou um bico que está entrando ali na estrada, um bico do carro que está ocupando uma parte ali da estrada. Queira ou não queira, está limitando a passagem de outros carros. Né? Então, assim, muitas vezes pode vir um carro com mais velocidade e está colidindo, porque às vezes pode ter sido feito o acidente numa curva e com a sinalização não viu o que estava acontecendo no acidente, pode vir outra colisão ali. Então, assim, acidente atrai acidente. E também agir somente até o ponto do conhecimento da sua técnica. Tá? Então, assim, não vai querer mostrar serviço ali se você não sabe. Você tem que ter a devida técnica para você estar atendendo essa pessoa. Tá? Então, e não transportar um acidentado ou até mesmo medicá-lo. Se você não é médico, se você não tem o devido treinamento, se você não sabe as técnicas de imobilização, as técnicas de transporte, não tem o conhecimento da farmacologia, da bioquímica, esquece, não faça isso aí, tá? O atendimento especializado que deve estar fazendo esse procedimento. Tá ok, pessoal? Vocês vão me respeitar, né? Vão me respeitar, não, vão respeitar a vítima, vão respeitar a pessoa que teve o trauma, tá bom? Na urgência e emergência, você sempre tem que levar em consideração essa gravura, tá? O que significa ela? Primeira coisa, vocês vão ter que ver a detecção e a proteção. O que seria isso? Vocês vão detectar o que aconteceu. E o que eu posso estar fazendo para proteger a situação? O que eu posso estar fazendo para proteger o indivíduo dessa situação?
também temos que ter o sinal de alerta, tá? Porque no sinal de alerta, qualquer coisa pode vir a acontecer com o indivíduo que sofreu o trauma e também qualquer coisa pode vir a acontecer em paralelo ao que você está tratando, o que você está liderando. Tá? Então sempre tem que estar em alerta, uma visão 360 graus. Se você está atendendo a pessoa aqui, você já tem que estar sabendo o que está acontecendo ali atrás. Tá? Então seria uma forma de líder mesmo. Tá? E o pré-socorro. O pré-socorro é o que você está fazendo ali, o atendimento de primeiros socorros. Esse é o pré-socorro. Beleza, você ligou para a pessoa, você acalmou as pessoas em volta, você manteve os sinais vitais, chegou o socorro. Agora é função dele estar atendendo esse indivíduo. Tá? Você fica ali à disposição para que, se caso eles precisem de alguma ajuda, caso eles precisam de alguma orientação, caso eles precisam de alguma informação, tá? Porque chegou o socorro, talvez eles queiram saber alguma informação sobre a vítima, às vezes você já coletou algumas informações e já vai conversando sobre o que aconteceu, que horas aconteceu, faz quanto tempo que a pessoa está ali no chão, o que ela está sentindo, quais são os sinais dela, quais são os sintomas dela, sinais eles já vão ver na hora, né? Mas quais são os sintomas dela, tá? Então, tudo isso você já pode estar passando ali pro bombeiros ou para o SAMU. E também daí, a partir daí vem o transporte, tá? É toda feita aquela imobilização, aquela remoção, o transporte e o tratamento na unidade de saúde, tá? Então depois que foi feito o transporte, né, a pessoa chegou lá no hospital, na unidade básica, onde é que vamos fazer o atendimento de urgência e emergência, aí sim é o tratamento na unidade de saúde, tá? Então, a avaliação da cena, vocês já viram essa cena? Nosso famoso Neymar Júnior aí, né? Hoje ele está sendo acusado de algumas situações que não convém falar, porque senão a gente vai ficar falando só nele agora, né? Mas na avaliação da cena, tá aí, o que eu quero trazer para vocês nessa gravura? É muita cena, né? Muitas vezes, quando a pessoa faz muita cena, a gente acaba desacreditando no que seja verdade, né? Então tem que cuidar com isso aí também, tá? É, na avaliação da cena quando você for ver. Então, por exemplo, aqui, a hora que você está vendo essa cena, o que você vê? Você vê só o jogador? Não, você vê as pessoas que estão em volta, você vê quem está ali, por causa que se ele realmente teve um trauma, se ele teve uma fratura, por exemplo, exposta, se tiver alguém ali do lado e que ele vai bater a perna, pode estar lacerando até mesmo o tecido epitelial, a pele. Então, vocês podem ver que a cena tem que ser vista de uma maneira geral. Tá, então, a primeira situação, temos que avaliar os riscos. O que seria isso? Condições que podem resultar em perda de vida, perda de membro ou etc. Tá, então, todos os riscos. Tem risco leve, risco médio, risco alto. Primeiro, afastem as coisas que têm o maior risco, né? E assim por diante, conforme você vai tendo tempo, conforme tem pessoas para te ajudar, vai delegando funções e vai afastando todos os riscos que tem. Solicite serviços especializados e mantenha afastado os curiosos. Aqueles que querem te ajudar, né, vão estar fazendo as funções e manter afastados os curiosos aí. E solicitar 192 ou 93. Identificar. Isso daqui, esse processo de identificação pode ajudar muito, tá, no serviço de atendimento quando chegar o socorro especializado. Por exemplo, qual que é a causa provável do acidente? Muitas vezes, né, algumas das vezes, o paciente ele pode estar inconsciente, ele não vai poder falar, né? Quando está inconsciente, ele não consegue falar, não consegue ouvir, não consegue raciocinar. Então, às vezes, você pode estar ali já identificando qual que é a causa provável do acidente. Ah, foi num jogo de futebol? Foi um acidente de carro? Foi num procedimento cirúrgico? Qual que foi o número de vítimas que teve nesse acidente? Foi uma, foi duas, foi três ou foi cinco? Tá? Qual que é a gravidade dessa situação, desse trauma? E outras informações, e outras informações. Quanto mais informações vocês tiverem, claro, informações plausíveis, melhor. Uso de EPI. O que é o EPI? O equipamento de proteção individual. Primeira coisa que vocês têm que pensar na hora que vocês forem atender uma vítima é o eu. Tá? Primeiro vocês têm que cuidar de vocês também. Tá? Se vocês estão capazes, se vocês não têm o risco de sofrer algum acidente, se vocês, né, têm um procedimento ali onde que vocês têm a devida segurança. Segundo que vocês vão estar avaliando é o local, tá? A avaliação da cena, local. E em terceiro é a vítima. Na verdade não é assim, é primeiro, segundo e terceiro, é tudo ao mesmo tempo, tá? Mas que a gente está falando mais a questão de prioridade. Tá?
E se houver algum perigo em potencial, deve-se aguardar a chegada do socorro especializado. Tá? Por exemplo, se tiver algum perigo em potencial, eu digo numa curva muito perigosa, tá tendo os carros aí passando rápido, não sei o quê. O certo seria, né, porque se tem um perigo em potencial tanto para você quanto para a vítima. Tá? Então aí vem as situações. Você é capaz de transportar a pessoa dali para fora? Porque assim, qual é o perigo em potencial? Eu digo que às vezes é melhor ter o risco de você ter alguma lesão, provocar alguma lesão no indivíduo, do que ele vir ao óbito, né? Dele ter um outro acidente e ele pode vir a morrer, tá? Acontecer essa fatalidade. Então, assim, né? Você deve aguardar a chegada do socorro especializado, só que você tem que fazer o máximo ali para tirar os riscos da pessoa também. Então, assim, você tem que inteirar-se do ocorrido com tranquilidade e rapidez. Tudo que estamos falando aqui na teoria parece tudo fácil, né? Vai fazer aqui, vai fazer ali, mas a gente vai chegar na prática, a gente vai estar vendo o que é melhor aí fazer, o que é pior. Tá? Então, assim, só que tranquilidade e rapidez. Você tem que ser calmo, tá? E rápido. Você não pode ser calmo e lerdo. Tem que ser rápido. Porque aqui a gente está falando de sinais vitais, a gente está falando da vida da pessoa. Né? E avaliar o acidentado na posição em que ele se encontra, se não tiver algum outro risco em potencial. Tá? Se acontecer alguma situação e o acidentado ele caiu e não tem outro perigo em potencial, deixa ele ali, avalia ele ali na forma da que ele está. Tá? Por exemplo, tem o fogo e tal, não sei o quê. Tá? Então, assim, na posição em que ele se encontra, porque você vê que tem situações de perigo que se a gente se mexer, se movimentar, pode vir a piorar a situação. E tudo isso tem que ter um plano de ação. Tá? Você tem que fazer em paralelo com o seu atendimento. Quando é que você vai estar administrando recursos materiais? Recursos materiais, eu digo, recursos materiais desde produtos que oferecem perigo à pessoa até os produtos que estão ali para te auxiliar, por exemplo, o kit de primeiros socorros. E também administrar os recursos humanos. Quem que você tem ali? Quem que é capaz de te ajudar? Quem que não é capaz de te ajudar? Então, assim, tem que dar a importância, tá, para você ter uma eficiência do atendimento. Para o atendimento ele ser eficiente. Tá? E também manter a segurança na área. Há perigos no local? Sempre fazer essa pergunta. Tem perigos no local? E procure manter a calma do acidentado, tá? Então, seria mais ou menos todas essas situações aí, né, que a gente vai fazer a avaliação da cena. Tá? Na primeira situação, a gente vai avaliar, vamos fazer um breve resumo aí da avaliação da cena, tá? Que a gente dê uma pincelada mais rápida. Veja, a gente vai avaliar os riscos. O que pode resultar na perda da vida do indivíduo? Ou na perda de um membro? Tá? Então, a gente tem que afastar esses riscos. Ligar pro 192 ou 193 e solicitar serviço especializado, onde é que as pessoas, onde é que tem profissionais que vêm com devido treinamento para estar possivelmente salvando a vida da pessoa. E, claro, manter afastados os curiosos. Identificar. Isso é o mais importante, tá, gente, para vocês estarem fazendo. E para passar a informação. A causa provável do acidente, número de vítimas, gravidade, outras informações. Outras informações que a gente pode estar falando de pulsação, respiração, a gente vai ver, né, que tem várias partes do corpo que a gente pode estar sentindo a pulsação, por exemplo, na radial, na carótida, tá? Não só aqui no peitoral, mas também tem vários outros pontos que a gente pode estar sentindo o batimento cardíaco, o batimento por minuto cardíaco da pessoa. Tem cálculos que a gente pode estar fazendo, vocês vão estar sabendo aí, vocês vão estar cientes de tudo isso aí que pode estar acontecendo. Uso de EPI. O que seria equipamento de proteção individual? Luva, tá? Porque às vezes a pessoa ela pode estar com sangue, ela pode estar nessa situação, tá? Para proteger tanto você quanto a vítima, né? Utilizar luvas, materiais descartáveis ou esterilizados, tá? Vamos pensar num caso de uma situação em que a pessoa tem hemorragia, tá? Ela pode ter várias doenças virais, né? Vai que você tem algum cortezinho na mão que você não sabia e teve em contato ali, você pode pegar um vírus, tá? E também se você for tá fazendo uma questão de algum
de alguma bandagem, algum curativo com, com, com material que não é esterilizado ou que não é descartável, tá? Você pode estar vindo a ocasionar uma infecção na pessoa, né? Então, assim, pense nisso aí, tá? Então, não é simplesmente você chegar e fazer lá, achou um pano de prato, fez, né? Mas, claro, tem situações e situações, por causa que, às vezes, se você tiver os materiais necessários, você não precisa improvisar, né? A gente vai ver algumas técnicas de improvisação também, tá? E limpo, sempre procurar tá com o ambiente limpo, né? Onde você automaticamente você já vai estar se protegendo e protegendo a vítima também, tá? E sempre agir com tranquilidade, rapidez e ter um plano de ação. Isso é bacana também. Você tem que administrar os materiais. Você tem que saber o que você tem ali perto de você. Porque muitas vezes as pessoas sofrem algum acidente em casa, uma queda em casa, e não sabem onde é que está o kit de primeiros socorros. Muitas vezes não tem, claro, mas a grande maioria das casas tem. Só que onde você deixou o kit de primeiros socorros? Onde você pode pegar ele? Tem que deixar num lugar visível e também todos da casa tem que saber aonde estão. Tem que ter esse conhecimento. E não só ter esse conhecimento, como também estar atualizando o kit de primeiros socorros, né? Porque se você for estar utilizando algum produto que esteja vencido, né, pode vir ocasionar também outros danos aí na vítima, tá? Então, por isso você tem que ter esse plano de ação, né, que você vai administrar tanto recursos humanos quanto recursos materiais, tá? Para melhor eficiência do atendimento. E manter a segurança do local. Há perigos no local? Pode vir ocasionar um outro acidente, porque você pode tratar um acidente, pode vir acontecer outro, né? E também mantenha calma, tá, gente? Porque tudo tem uma saída, tá? Só que se a gente for estar trabalhando de uma forma racional, de uma forma científica, vocês fiquem tranquilos aí que tudo vai dar certo no procedimento do atendimento. Tá joia, pessoal? Mais ou menos por aí a nossa aula de hoje. Tá? Aqui são algumas referências utilizadas na nossa aula. E agradeço a atenção de cada um de vocês e até a próxima.